Aproveito então para convidar a se juntar a nós a doutora Margarete Dalcoma, quem eu já agradeço imensamente de nos atender, doutora. A gente sabe do apreço da senhora pelo Papa. Já deixo aqui meus sentimentos e o espaço aberto para as palavras que a senhora quiser trazer aqui antes da análise, mas começando justamente pelo ponto que a gente teve agora há pouco da divulgação do boletim médico informando que o Papa teve um AVC seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível, chegou a entrar em coma nesse meio tempo. A gente que viu ele ontem tão fraquinho, né, no pleno domingo de Páscoa, conseguindo dar a benção, a última benção ali para os fiéis. Como que a gente consegue desenhar esse quadro de saúde das horas finais do Papa Francisco, doutora Margarete? Uma boa tarde para a senhora. E é isso. A gente teve só um probleminha rápido com o áudio, agora sim, doutora, boa tarde. Desculpa, boa tarde a todos, muito obrigada. Boa tarde, meu querido Jamil Chad, Sakamoto, todos vocês. Na verdade, do ponto de vista respiratório, era óbvio, né, que o Papa Francisco, há um mês atrás, quando ele teve alta, eu disse, ele não terá mais condições de fazer uma homilia ou enfim, enfrentar uma missa, um serviço de uma missa inteiro. Era óbvio que ele sairia dessa situação, que nós estamos muito acostumados a ver, em pacientes que já têm uma restrição pelo fato de ter um pulmão já operado, com uma área respiratória muito menor do que o normal. Então, na verdade, se juntaram vários fatores. A idade, o fato dele ter tido uma infecção respiratória importante, de ter tido broncoespasmos muito importantes e ter saído do quadro agudo, que durou, na verdade, aquelas semanas todas, e ter saído com essa dependência de oxigênio, que também não é surpreendente. O que deve ter ocorrido, embora eu não tenha visto o laudo médico, enfim, com os detalhes, mas pelo que nós temos de costume de ver mortes nessa situação, e que eu presumo que tenha ocorrido, é que ele, durante a noite, tenha, ao se levantar, ou acordar, ou fazer o primeiro gesto para se incorporar, digamos assim, ele tenha tido um acidente vascular cerebral que pode ter sido hemorrágico, né, pode ter havido um sangramento no sistema nervoso central. É possível que isso tenha ocorrido, e é possível também que ele tenha tido um edema agudo de pulmão, o que é perfeitamente plausível nessa situação. Então, pacientes que têm insuficiência respiratória crônica podem apresentar edema agudo de pulmão, que é quando o pulmão se inunda de líquidos e ele rapidamente desenvolve um quadro cardiológico, fazendo uma fibrilação atrial, que rapidamente evolui para uma fibrilação ventricular, e o paciente entra em coma, entra em parada cardiorrespiratória e morre. Então, isso é o que nós presumimos que tenha ocorrido com o nosso querido e amado Papa Francisco. Boa tarde, obrigado pela presença aqui. Só uma pergunta com relação à questão do quadro clínico, porque o Papa Francisco, entre o momento que ele estava internado lá em Roma, né, lá no Gemelli, até agora, as imagens que vieram públicas dele, depois que ele saiu do hospital, foi de um Francisco muito inchado, né, com o rosto inchado, com as mãos inchadas. Isso era consequência do tratamento, utilização de corticóide, algum de outro medicamento, porque muita gente citou isso, né? Falava, nossa, o Papa ontem, inclusive, na bênção Urbi et Orbi, né, para a cidade para o mundo, né, na Páscoa, eles citaram, nossa, o Francisco está inchado, né? Eu sei que, é claro, que demanda de outras informações, mas ao que provavelmente se deve isso? Sim, provavelmente. Bom, quando ele foi internado, você se lembra, Sakamoto, que ele já foi internado muito edemaciado. Ele já estava edemaciado pelo fato de ter sido tratado usando corticosteroide, ou esteroides, ou corticoide, como se chama leigamente, fora do hospital, ainda em sua casa. Então, ele já tinha muito edema, depois ele perdeu muita massa muscular e agora, finalmente, ele ainda apresentava, porque seguramente ele estava, sim, em uso de medicação com esteroide, até para melhorar e para otimizar a sua função respiratória. Então, muito provavelmente, esse edema se devia não à própria insuficiência cardíaca, porque ela não dá esse edema de rosto, digamos assim, e sim um edema de membros inferiores, de pernas, que nós não vimos, mas, enfim, seguramente tinha. E as mãos também, pelo fato de haver uma certa infiltração de tecidos moles, pelo fato de ter usado e estar usando corticoides orais
eventualmente até venosos, como ele usou no hospital, e inalatórios que seguramente vinha usando. Nesses últimos dias, muito tem se falado da força de vontade do Papa, né, doutora? Nesses últimos dias, eles que sempre que possível estava ali cumprindo agendas, tentando ficar perto dos fiéis, alguns até chamando ali de certo workaholic. Dentro disso, só para a gente finalizar, queria um comentário da senhora sobre essa força dele, né? Foi muito simbólico, de certa forma, a gente ter essa última mensagem do Papa em pleno domingo de Páscoa, mesmo ali com muita dificuldade, terceirizando, passando para os auxiliares ali complementarem a sua mensagem como um todo. Queria uma fala da senhora nesse sentido sobre a disposição do Papa nesse último dia dele em pleno domingo de Páscoa. Nós todos ficamos muito impressionados, porque do ponto de vista médico, inclusive, isso é um risco enorme para uma pessoa que já estava em condições de muita fragilidade imunológica, pelas razões óbvias, por tudo que ele passou, pela idade e pelas condições com as quais saiu dessa longa internação hospitalar. Então, é um risco de contaminação por algum outro vírus ou alguma outra bactéria que seguramente os médicos deviam estar todos, como eu também estaria, assim, meio desesperados, né, com medo do que pudesse acontecer com essa exposição. Mas, na verdade, ele tomou essa deliberação, ele tomou o risco com a autoridade que lhe compete, né, e seguramente os médicos não deviam estar de acordo com esse grau de exposição, mas, enfim, se trata de uma pessoa pública que sabia de sua finitude, né? Poucas vezes eu vi alguém ter tanta dignidade, tanta clareza da sua própria finitude, né? O Papa tinha certeza, né? Ele gostaria muito de continuar a fazer as suas tarefas, o workaholic que sempre foi, né? Com aquela disciplina jesuíta que todos nós conhecemos, né? E é uma pena que essas tarefas tenham ficado, algumas delas ainda no meio do caminho, e a nossa grande esperança é que o seu legado seja absorvido e incorporado por um sucessor à altura da grandeza do Papa Francisco. Com certeza. Agora sim, para a gente finalizar, a doutora Thales se reconectou aqui com a gente, que ele também quer te fazer uma pergunta. Doutora Margarete, desculpe fazer uma pergunta tão direta e indiscreta. Não houve responsabilidade dos médicos em deixar o Papa ter essa atuação toda há poucos dias da sua morte? Olha, eu não tenho certeza, porque não falei com nenhum médico e nem tenho essa informação direta, né? Eu tenho contatos e falo com as pessoas lá no próprio Vaticano com alguma frequência, acompanhei toda a doença do Papa, dei vários depoimentos durante esse período. Eu não tenho dúvida em afirmar, Thales, de que os médicos não estiveram de acordo com isso. O Papa exerceu a sua autoridade e seguramente, né, eu assim apostaria que ele contrariou recomendações médicas. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Mas, enfim, isso é uma conjectura. Eu conheço pacientes e eu sei os embates que nós temos com alguns. Eu trato muita gente pública também e não é fácil, entende? Então, os médicos, às vezes, nós somos vistos como os tiranos, mas não é, porque nós conhecemos um pouco melhor do que a maioria das pessoas o que é risco versus benefício. O Papa Francisco tomou para si e fez, digamos assim, uma saída de cenário no maior estilo que poderia fazer, na Páscoa, em pleno período pascal, né? Então, fazendo esse rito de passagem da maneira, eu diria, grandiosa, como ele sempre mereceu.